Obrigada, Beatriz. Vamos entender um pouco mais da reforma tributária com o tributarista e professor de Direito Daniel Moretti. Ele já está aqui comigo na tela. Professor, muito boa tarde para você. Agora sim eu acertei, porque eu estou dando boa tarde, professor, desde as 11h30 da manhã. Então agora eu acertei aqui, tá? Boa tarde. Queria tentar entender contigo, essa é uma proposta, essa é uma reforma que entra na Constituição, que tem um tempão ali de transição, mas já começa a sentir, a gente já começa a sentir mais o efeito dela lá para 2027. Mas o ano que vem, 2024, é particularmente desafiador, porque embora tenha sido muito difícil mesmo aprovar uma reforma tributária, e fazia décadas que isso não acontecia, tem uma série de regulamentações para serem feitas. E eu, como repórter de política, fico sempre com aquela dúvida se essa regulamentação vai ser feita. Porque a gente pode celebrar a aprovação de uma reforma inédita, de um lado, e do outro ficar pendências que vão ser custosas se não forem aprovadas. Você vê algum perigo nesse sentido? Em primeiro lugar, boa tarde. Sim, eu vejo um perigo não só da forma como essas regulamentações deverão acontecer em 2024, como também vejo um perigo sobre a confiabilidade que nós devemos ter em quem vai produzir essa regulamentação a partir de 2024. Por que eu digo isso? Porque a emenda constitucional recém-aprovada, recém-promulgada, ela cria, sim, um cenário com inovações, um cenário com regras importantes para reformar o sistema tributário, especificamente naquilo que diz respeito à tributação sobre o consumo no Brasil. Mas tudo aquilo que entra agora no texto da Constituição Federal precisa de complementos, precisa de detalhamentos, precisa de amarrações para que, na prática, essas regras que foram inseridas na Constituição Federal de fato funcionem, até porque a Constituição não pode ser um documento tão detalhado a ponto de dizer minúcias sobre a forma de aplicação dessas novas regras de tributos. Então, vai caber ao Congresso Nacional, durante o ano de 2024, aprovar essas regulamentações. E aí, a nossa grande preocupação, obviamente todos trabalharemos de maneira muito árdua para acompanhar, para fiscalizar e para contribuir da melhor maneira possível com essas regulamentações, mas a nossa grande preocupação é o histórico que nós temos no Brasil. Ao longo dos anos, nós vimos diversos direitos dos contribuintes serem limitados porque você tem na Constituição Federal uma regra que determina um determinado mecanismo de tributação, e vem a legislação complementar no seu papel de regulamentar aquilo que está na Constituição e acaba reduzindo direitos dos contribuintes. E nós temos exemplos concretos disso no próprio ICMS hoje, quando se fala, é uma questão muito técnica, mas só para exemplificar, a questão do aproveitamento de créditos em determinadas compras que os contribuintes fazem, por exemplo, para utilizar itens para bens de consumo. Então, essa é uma preocupação que nós temos sim, e ela diz respeito à confiabilidade que nós precisamos ter no Congresso Nacional, mas teremos de acompanhar como isso irá acontecer. Tem uma última pergunta que eu quero te fazer. A gente pode considerar quanto de incremento para o PIB, quanto de crescimento do PIB ao fim e ao cabo da implantação dessa reforma? Vamos pintar aqui um cenário róseo, tá? Um cenário em que tudo aconteça conforme manda o figurino, que a reforma seja aprovada junto com a sua regulamentação e que a partir de 2033 um novo regime. Quanto que o PIB cresce mais só com essa reforma? Dá para fazer essa conta? Existem algumas previsões que nos mostram o seguinte, Com o novo sistema tributário, nós vamos passar aí por esses 9 anos de transição e lá em 2033 teremos, de fato, as novas regras sendo aplicadas. Um ponto que nós temos de observar com muita atenção é o seguinte, não há, em toda essa discussão de reforma tributária, e isso é assumido pelas autoridades, por todos aqueles que participaram do projeto, não há perspectiva de redução de carga tributária. O que há é uma modificação da sistemática de tributação para que nós tenhamos menos dúvidas daquilo que se cobra de tributos do Brasil,
para que o investidor que vem de fora, por exemplo, ele saiba exatamente quais tributos ele vai pagar e quanto ele vai pagar a título de cada tributo, tá, que incidirá sobre a sua operação, e que ele tenha uma garantia, que ele tenha a segurança de que tudo aquilo que ele está fazendo, os tributos que ele está recolhendo, a forma como ele está apurando, não estão incorretas e não serão alvo de discussões com o fisco, porque é isso que a gente tem hoje, isso é que a gente vive hoje no Brasil, e que cria essa insegurança que muitas vezes afasta investimentos do exterior, afasta o próprio empresário brasileiro do seu objetivo de realizar o aumento do seu negócio, a expansão, a criação de novas fábricas e assim por diante. Então, esse é o cenário que se espera. Quando a gente olha para um possível crescimento do PIB em termos nominais, a reforma tributária não dará isso de forma direta. O que ela trará é um ambiente de maior segurança e um ambiente no qual você possa fazer as coisas sem ter preocupações no sentido de ter certeza se aquilo que você está fazendo está certo ou está incorreto, né? Tudo é questão aí de segurança e essa segurança que deve trazer um cenário mais propício para o futuro. Muito obrigada, Feliz Natal para você. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho?